Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Maconha, Toxicidade Silenciosa, do já falecido médico Dr. Elias Murá, José Elias Murá. Da última leitura que eu fiz, eu tinha parado na página 194 do livro, tá? O livro tem 228 páginas, aliás, e o resto é só referência. Eu acho que não vai ser necessário eu ler todas as referências bibliográficas aqui, são muitas. Eu acho que no final eu vou tentar tirar foto delas e postar aqui nesse mesmo vídeo para vocês, tá bom? Essa parte que eu vou ler hoje, pessoal, vai se tratar aí das conclusões, tá? É uma parte bem rápida e eu espero que vocês me acompanhem até o final. Então vamos lá. Conclusões, página 195 do livro. Nos capítulos anteriores e neste capítulo, relatamos pesquisas e estudos mancheias que mostram a ação perniciosa da maconha sobre o organismo. Somente de suas ações sobre as células são centenas delas, evidentemente não sendo possível citar todas. Mas naquelas mais importantes que citamos, foi possível verificar divisão celular estropiada, perda de cromossomas, lentidão do crescimento celular, porções de DNA encolhidos, tamanho anormal de núcleo das células, distúrbios na produção de proteínas e informações distorcidas dos genes. Deixa eu só deixar assim, beleza. Algumas dessas ações, como as varetas ou bastões femininos nas células masculinas, ainda padecem de explicação, mas vários dos outros achados e estudos mostram que o dano que a maconha provoca nas células fornece a explicação patológica para os efeitos prejudiciais dessa droga. Sir William Patton, da Universidade de Oxford, na Inglaterra, um dos mais renomados cientistas da Grã-Bretanha e pioneiro das pesquisas das ações da maconha sobre as células, diz, abre aspas, mesmo fumando-se quantidades moderadas de maconha, pode-se provocar vários tipos de danos nas células do corpo, o que inclui ação nos microsomas e mitocôndrias, ou seja, filamentos de células e grânulos, nos neurônios, ou seja, células dos nervos, nos fibroblastos, ou seja, as células do tecido conectivo, nas células sanguíneas da série branca, na divisão celular, afetando assim o metabolismo das células, na utilização da energia, nas sínteses dos constituintes celulares e na resposta imunológica. Fecha aspas. Em síntese, a maconha afeta a capacidade de funcionamento de tudo, desde a simples célula até o indivíduo como um todo. Além disso, os efeitos celulares da maconha sobre o DNA podem resultar em informações genéticas incompletas fornecidas aos nascituros. Isso não quer dizer que os filhos de usuários de maconha venham a nascer com defeito, obrigatoriamente. Mas há grandes chances de que haja mudanças sutis em características físicas ou psicológicas que só venham a ser detectadas muito mais tarde na vida. O fumante de maconha pode estar jogando roleta russa genética com as futuras gerações. Para o próprio usuário, os vários achados dos diversos danos celulares provocados pela maconha explicam os outros efeitos prejudiciais desta droga, no cérebro, nos pulmões, no coração, nos órgãos sexuais, no sistema imunitário, etc. O dano celular provocado no fumante regular de maconha nos vários anos pode ser denominado a erosão lenta da vida ou toxicidade silenciosa. Apêndice. Neste apêndice, resolvemos incluir, pela sua oportunidade, alguns outros dados sobre o assunto de que trata o livro. Um deles, Maconha em Debate, derivou de uma monografia que escrevi contestando um livro que foi publicado com o mesmo título, derivado de um debate sobre essa droga, realizado no Rio de Janeiro. Mais à frente, apresento o artigo que escrevi para o Ponto de Vista da revista Veja, por solicitação de seus editores e logo após ter sido demitido do CONFEN, Conselho Federal de Entorpecentes, pelo então ministro da Justiça, Fernando Lira. Seu título é sugestivo. Cuidado, a maconha vem aí. O restante é mais recente e corresponde a pronunciamentos que fiz no plenário da Câmara dos Deputados ou artigos que publiquei no Estado de Minas ou no Correio Brasiliense, respondendo geralmente questões levantadas pelos defensores da liberação ou legalização dessa droga. É um especial sobre a industrialização da maconha, onde contesto a utilização da fibra da planta para a confecção de tecidos. Maconha em debate. Alguém entregou um livro em minha casa, embrulhado e com o cartão do distribuidor, de graça, sem nenhum ônus ou mensagem sequer. Seu nome? Maconha em Debate. Seus autores? Uns ilustres desconhecidos sobre os quais, exceção de um ou dois, nunca ouvi falar nada ou que fossem especialistas no assunto. Quando vi o título Maconha em Debate, presumi que poderia ser um livro interessante. Iria ver os prós e os contras. Lido engano. O livro só tinha os prós, e ao que parecia, os debatedores foram escolhidos a dedo, pois não existia em todo ele debate algum.
Como a maconha é uma droga, ou será que não é? Pensei que também que pudesse participar dos debates algum farmacologista que, como se sabe, é o especialista em drogas. Mas qual o quê? O farmacologista com aquela história de que o THC se acumula nas gorduras do cérebro e das gônadas e que tem uma meia-vida de cerca de 5 dias, tempo necessário para metabolizar e eliminar metade da droga no organismo, poderia pôr caraminholas na cabeça dos debatedores e desviá-los dos seus objetivos maiores. Então, que tal um médico? Ah, sim, um deles. Um médico homeopata, especialista no assunto. Pena que seja apenas de homeopatia, que por sinal não se dá muito bem com a farmacologia. Uma ciência essencialmente de laboratório, onde as drogas, ao contrário do que acontece com as poções milesimais da homeopatia, são rigorosamente testadas, adotando-se até o mesmo teste do duplo cego a fim de se afastar o chamado efeito placebo ou psicológico, tão comum no ramo homeopático. Por isso pode ver, além de não ter nada de debate, o livro tampouco tinha muita coisa sobre maconha, seus efeitos sobre o organismo e a mente e outras coisas que tais. Em compensação, fala-se muito nos aspectos sociais, antropológicos e culturais, e são importantes sem dúvida nenhuma, mas que não podem ser exclusivos e únicos em um debate sincero e aberto sobre qualquer droga. Entretanto, o livro afirma logo de início que participam debatedores das mais diversas áreas, filósofos, advogados, antropólogos, juízes, escritores, deputados e até mesmo cineastas. É o caso de se perguntar como é que em um debate sobre uma droga não aparecem médicos especialistas, farmacêuticos, bioquímicos, cientistas, pesquisadores e outros especialistas da área e de áreas afins. Ninguém explica sua ausência em um debate sobre uma droga, mas com uma simples leitura dos primeiros capítulos, verifica-se logo os motivos de sua ausência. Uma organização que se intitula Patrimônio Nacional. A organização que patrocinou o Encontro do Rio de Janeiro, do qual se originou o livro Maconha e Debates, intitula-se Maria Sabina. Nome sugestivo, pois Maria Sabina foi uma conhecida feiticeira mexicana que em suas cerimônias religiosas usava nas décadas de 50 e 60 os cogumelos alucinógenos mexicanos, portadores dos alcaloides psilocina, e psilocibina. Com relação a ela, os organizadores, além de não terem nada de original, estão atrasados no mínimo 25 anos. Eis os títulos principais dos dirigentes de tal organização, escritos na última página do livro. César, 23 anos, artista plástico, 1,80 m. Muita altura e pouca lucidez. Que tal o César jogar basquete, ao invés de patrocinar livros sobre drogas? Júlio, 24 anos, antropólogo, sabendo ler e escrever. Será que sabe mesmo? Prado, 24 anos, patrimônio da antropologia nacional. Que tal Prado criar um museu no Brasil para patrimônios como ele? Afinal de contas, Madrid tem também o Museu do Prado. Renato, 24 anos, estuda ciências sociais. Não disse o Renato passou de ano. Como se vê, gente muito madura e altamente especializada no assunto. Um dos participantes começa assim o primeiro capítulo do livro, abre aspas. Eu queria começar falando sobre macumba, fecha aspas. Ora, seu moço, parece que você confundiu nomes tão parecidos. Afinal, você foi debater sobre maconha ou sobre macumba? Praticamente discute pouco a droga. Fala sobre várias coisas, até mesmo sobre o álcool, agente, como se sabe, desinibidor, e afirma ser ele, o álcool, uma droga egocêntrica e competitiva. Pelo que se sabe, o álcool é até mesmo considerado, ao contrário, uma droga social. Comete também alguns erros primários que mesmo aqueles que não são patrimônios nacionais não cometeriam. Diz na página 16 que Timothy Leary descobriu uma droga alucinógena fortíssima, sintetizada quimicamente. Ora, em primeiro lugar, Timothy Leary nunca descobriu droga nenhuma. Nunca passou de um experimentador meio pirado, que quis introduzir o uso da LSD em alguns setores dos Estados Unidos. A LSD no feminino, meu caro patrimônio nacional, pois é a dietilamida do ácido lisérgico. Não é, portanto, do LSD como você escreve. Quem a descobriu foi Albert Hofmann, na década de 40, no laboratório Sandoz da Suíça. Meu amigo Hoffman poderá querer processar tal debatedor por apropriação indébita. Outro sim, todas as drogas sintetizadas o são quimicamente. Se o autor de tal sandice conseguir sintetizar alguma droga, que não quimicamente, por certo, será um forte candidato ao prêmio Nobel. No capítulo seguinte, outro debatedor não fala praticamente nada sobre a maconha, mas na página 24 escreve uma frase lapidar que deixa antever as suas inclinações. Aliás, braços. Todos nós somos testemunhas de como a anomalia ou desvio nos atrai a todo momento. Fecha aspas. Só não explica quais são os desvios que mais o atraem. Em seguida, outro dos autores fala sobre as possibilidades educacionais da maconha e começa dizendo, olha só, aspas,
Falar sobre a maconha é um tema proibido pela Lei de Tóxicos de 1976. Pode ser tomado como indução ao uso da cadeia. Abre aspas. Abre aspas novamente, né? Se fosse assim, eu já estaria purgando na cadeia há muitos anos, depois de completar mais de 700 palestras sobre drogas por todo esse Brasil, sempre falando sobre ela. O que a Lei 6.368, Lei Antitóxicos, procura restringir é que irresponsáveis saiam por aí dizendo inverdades, erros absurdos sobre as drogas, como no caso em tela. Aliás, se desse realmente cadeia, todos os debatedores estariam presos, pois a lei ainda está em pleno vigor. Uma sugestão altamente educativa. Outro dos ilustres debatedores, em um dos capítulos seguintes, diz nas páginas 34 e 35, abre aspas, no sertão do Pernambuco, muita gente usa maconha, depois de malhar na lavoura no final da tarde para dar barato e até para fazer um cocô. Um caboclo chama o outro e vão fumar baseado, vão fazer cocô no mato. Nós temos que recuperar essas coisas, fecha aspas. Não é mentira não, minha gente. Está escrito lá. Veja-se a sugestão de forte conteúdo educacional. Levamos uma vida inteira procurando educar as pessoas a fazerem as suas necessidades em fossas e latrinas e o ilustre debatedor sugere fazer tudo no mato. Seu autor pode até ganhar uma medalha de algum governo nordestino pela difusão maior das verminoses entre os caboclos da região. E o cara é médico homeopata, minha gente. Diz mais, tão ilustre representante da ciência médica do país. Abre aspas. É muito perigoso admitir esses conceitos de dependência física e dependência psíquica. Não existe dependência física e dependência psíquica. Não existe dependência de coisa nenhuma, fecha aspas. O homeopata sabe mais do que a OMS, Organização Mundial de Saúde, que foi quem criou esses termos muito adequados, por sinal. Ao que parece, o homeopata tem na cabeça aquilo que ele sugere aos caboclos fazer no mato. Um dos autores, também antropólogo no Museu Nacional, mas não informa se é seu patrimônio, tenta introduzir alguns dados científicos na descrição. Afinal, alguém teria que tentar algo nesse sentido, senão a coisa poderia ficar desmoralizada logo de início. E diz na página 45, abre aspas, na Universidade da Califórnia pegaram 10 voluntários que fumavam 10 cigarros de maconha por dia. Comportamento um pouco anormal, falta de coordenação, respostas imprecisas. Se você desse Coca-Cola na mesma proporção, ou papo de anjo, ou fios de ovos, o efeito seria tão ou mais devastador, fecha aspas. Será que ele fez tal experiência para afirmar isso? Há muita gente por aí tomando 10 copos de Coca-Cola ou 10 papos de anjo ou fios de ovos em uma festa qualquer sem acontecer absolutamente nada do que foi citado. O cara deve estar pensando que seus leitores são os imbecis para engolir tal balela. Fala também de uma pesquisa feita na Universidade de Harvard, página 46, com famílias de usuários de maconha e faz uma comparação esdrúxula, dizendo que chegaram à conclusão de que o hábito de fumar maconha não produz nenhuma sequela mais extraordinária do que os filhos das pessoas que tomam álcool. Santo Deus, ele considera os filhos como sequelas, só se forem os deles. Outros sim, ele não sabe nada da chamada síndrome alcoólica fetal que tem atingido centenas de bebês de mães que ingerem álcool durante a gravidez. Ainda mais o autor, prudentemente, afirma os fatos que diz científicos, mas não fornece os dados com as referências bibliográficas correspondentes, como, por exemplo, o nome do autor da pesquisa, título do trabalho, local em que foi publicado, etc., como se faz em qualquer publicação honesta e confiável. A quem ele pensa que está enganando, citando assim aleatoriamente o nome de instituições científicas importantes? Deste modo, tais dados só servem para o local de onde o autor nunca deveria ter saído, o Museu de Antropologia. Uma antropóloga nunca viu uma tão grande fauna de antropólogos em uma única mesa de debates? Procura dar o seu recado e diz na página 65, abre aspas, a polícia que percebe a Umbanda é a mesma que persegue os tóxicos e se chama Seção de Entorpecentes, Tóxicos e Mistificação, tendo por objetivo reprimir essas coisas que levam à loucura, à doença mental, fecha aspas. Até agora eu não sabia que a polícia perseguia a Umbanda, ao contrário, pelo que sei, determinados pelos setores oficiais do Rio e de Salvador, até incentivam turistas estrangeiros que visitam o país. Incentiva algumas de suas cerimônias, a fim de mostrar aos americanos e outros turistas estrangeiros que visitam o país. A antropóloga diz que não. Mais à frente, na página 67, a ilustre representante feminina do grupo faz uma comparação que julga ter o mais profundo sentido biológico e científico. Diz, abre aspas, é lógico que a maconha é uma erva que produz algum efeito químico. Não é químico? Não, madame. É farmacológico. Mas a minha mão direita e a minha mão esquerda são diferentes biologicamente. E, no entanto, cada sociedade, cada cultura dá um sentido especial a essa diferença. Fecha aspas. Lapidar. Profundo. Pura ciência. Só que qualquer aluno medíocre de biologia diria, vai ser profundo assim no inferno. Um outro debatedor que se intitula jornalista, que já trabalhou, o verbo está no passado, em certo jornal, e que já trabalhou, né?
Diz, num certo jornal, uma mentira de todo tamanho na página 74. Por que nos Estados Unidos vários estados liberaram o uso da maconha? Tal jornalista deveria ter vergonha de dizer uma mentira tão deslavada. Não há nenhum estado que tenha liberado a maconha. Isso na época, tá? 95. Alguns estados americanos, exatamente 11, liberalizaram as leis em relação ao usuário primário, que não é mais preso e condenado pelo porte de pequena quantidade de maconha, pagando cerca de $100 em multa. Isto porque consideraram o usuário mais um doente dependente da droga do que um criminoso. No entanto, o traficante da maconha pode levar de 15 a 20 anos de cadeia, às vezes até mais, como por exemplo aconteceu recentemente com o milionário Robert Sterling, que pegou 40 anos de prisão sem direito à liberdade condicional e $225 mil de multa por tráfico de maconha. Coisa curiosa para uma droga que teria sido liberada. É o caso de se perguntar que jornalista é esse que não sabe o significado do verbo liberar. Em um assunto tratado com tanta profundidade, não poderia faltar um político. E entrou então um deputado aqui, sem ser médico ou sequer balconista de farmácia, afirma com a maior desfaçatez deste mundo, na página 76 do panfleto. A essa altura não se pode chamar a obra de livro, o que seria muita honra para tal folhetim, abre aspas. Até hoje, são diversas as aplicações medicinais da maconha. Ela é indicada na gonorreia, blenorragia, asma e outras finalidades medicinais, fecha aspas. Santo Deus, será que ele pensa que gonorreia é coisa diferente de blenorragia? Deixamos aqui uma sugestão a tão ilustre facultativo. Procure um dia curar uma gonorreia, ou quem sabe, blenorragia, com maconha para ver onde vai parar. Na página 76, o mesmo autor diz, sem citar qualquer prova científica ou referência bibliográfica, que não está provado que a maconha causa dependência. O cara não sabe que existem dois tipos de dependência, a psíquica e a física. A maconha não causa dependência física, mas é fora de qualquer dúvida que provoca dependência psíquica, às vezes muito intensa. A cocaína também não provoca dependência física, só psíquica. E é sem dúvida uma droga pesada, terrível, perigosíssima. Também as anfetaminas, que até foram tiradas do mercado em vários países por causa dos seus perigos e malefícios, mesmo no Brasil, provocam apenas dependência psíquica. Já na página 87, diz ele que levanta uma questão científica para ser discutida, o que, aliás, não é porque tal livro não discute absolutamente nada. Diz que é daqueles que dizem que a maconha libera os sentidos, e na medida que a maconha é uma droga liberadora, não interessa a nenhum regime opressor. O que tenho visto nos meios científicos, e acho modéstia às favas, como diria o meu amigo San Salvador, que tenho lidado mais nos meios científicos do que o ilustre advogado e deputado, é exatamente o contrário. A maconha é uma droga desmotivadora, chegando até a produzir a chamada síndrome amotivacional, isto é, a falta de motivações para as coisas comuns da vida a quase totalidade de nossos pacientes, atendidos na Fuliban, Centro de Orientação sobre Drogas José Elias Murat. Perderam, abandonaram ou vão muito mal nos estudos e ao trabalho. Como tal, ela é evidentemente uma droga altamente desmotivadora. Existem até mesmo exemplos históricos. Os trabalhadores negros dos canaviais da Jamaica trabalham de 10 a 12 horas por dia com salários miseráveis e em condições as mais precárias, sem protestos, sem reivindicações, sem greves, sem nada. Às vezes, até cantando. E sabe por quê? Porque no final do dia, seus patrões lhe fornecem maconha para fumar. Os usuários de maconha que tenho atendido em nossos serviços costumam descrever de maneira simples tal estado. Dizem que o usuário fica desligadão, e contra o que o indivíduo desligadão vai protestar. Ele só quer e só pensa em curtir a droga, mais nada. Como se vê, não só as drogas ditas pesadas alienam, a maconha também, e muito. Em outro capítulo, um cineasta reproduz trechos de alguns trabalhos científicos importantes. Na página 91 diz ele, o Dr. R. Colony, da Reproductive Biology Research Foundation de St. Louis, dirigida pelo Dr. William Masters, metade masculina da dupla Master e Johnson, acha que a maconha pode levar à impotência e à esterilidade. Acha não, senhor cineasta. Ele prova, como você mesmo escreve pouco adiante, abre aspas, 20 homens que fumaram 5 cigarros de marihuana por dia durante 9 semanas consecutivas perderam 1/3 de sua produção de testosterona, hormônio sexual do homem, fecha aspas. Já passou pela sua cabeça, senhor cineasta, o que poderá acontecer se a maconha chegar a ser legalizada, como vocês pregam, e o sujeito puder fumar como se fuma o tabaco 20, 30, 40 ou mais cigarros por dia? Não precisa ser cineasta para imaginar. Mais à frente, na página 92, descreve o mesmo autor um trabalho do professor Gabriel Narras, com quem estivemos recentemente no Congresso de Atlanta, na Geórgia, e cujo trabalho referido temos em nosso poder, onde cita a pesquisa com 11 fumantes crônicos que durante um mês fumaram 5 a 12 cigarros de maconha diariamente.
10 dos 11 homens apresentaram oligospermia, ou seja, diminuição de esperma e deformação dos espermatozoides. Afirma mais, o professor Narras, um dos cientistas da equipe, acha que o estudo reforça a opinião de outros investigadores de que este tipo de droga pode dar lugar a que nasçam crianças mal formadas. O autor destaca o pode, mas não explica o porquê do emprego prudente desta palavra. É que os espermatozoides deformados com alterações no ADN, ácido desoxirribonucleico, portador da mensagem genética, dificilmente fertilizariam um óvulo. Para a fertilização, é necessário ao espermatozoide ter uma enorme mobilidade e rapidez, e os espermatozoides desligadões, ou seja, deformados, praticamente não se movem. O POD é, portanto, uma questão de prudência científica, o que o cineasta que tanta imaginação deve ter nos seus filmes jamais imaginaria. Em seguida, o cineasta faz uma comparação que faria inveja a qualquer roteirista de filme de ficção científica. Abre aspas. Tome-se 12 aspirinas por dia durante um mês e faça-se o teste do ADN. Aposto que haverá uma alteração. O mesmo é válido para 12 xícaras de café e 12 pílulas de vitaminas A, etc. Fecha aspas. Não aposte não, seu cineasta, que o senhor vai perder mais do que time boliviano. Há muita gente tomando muito mais do que isso sem acontecer nada ao ADN. O máximo que pode ocorrer é uma gastrite ou talvez uma hemorragia gástrica com a aspirina. Com as outras, nem isso. O autor do capítulo esqueceu-se também de um pequeno pormenor que pode escapar a um cineasta que se mete a cientista, mas que nunca escaparia a um cientista responsável. Os 12 cigarros de maconha empregados pelo professor Narras tinham de 2 a 3% de THC, ou seja, princípio ativo da droga, enquanto que a aspirina pura contém 99,5% de ácido acetilsalicílico, seu princípio ativo. Portanto, comparar um produto que tem 2 a 3% de princípio ativo com um outro praticamente puro, 99%, só um leigo completamente ignorante teria a audácia de fazer. Por que ele não fez tal comparação com 12 cigarros comuns de tabaco, que é uma quantidade usada pelos fumantes moderados? Mas aqui não interessa tal tipo de comparação, porque afinal 12 cigarros de tabaco por dia durante um mês não vão provocar câncer e tão pouco enfisema ou infarto em ninguém. E o cineasta ainda tem a coragem de dizer textualmente, abre aspas, a falha dessa pesquisa é o parâmetro exagerado adotado, o que denota falta de conhecimento real da matéria, fecha aspas. 12 baseados de maconha com 2 a 3% de THC e durante um mês, e ele diz que é parâmetro exagerado. Há usuários de maconha que usam isto ou mais durante anos. Falar que os cientistas Gabriel Narras e Robert Colodny demonstraram falta de conhecimento real da matéria é de uma ignorância que atinge as raias do atrevimento. Aliás, a ignorância é mesmo atrevida. Parodiando o final do seu capítulo, onde ele diz, como diria o gordo tecnocrata, exportar é a solução? Eu digo, como diz o raquítico cineasta, mentir é a solução, para eles. Era necessário dar ao debate alguma aura legal. Por isso convidaram um juiz conhecido pelas suas posições liberais em relação à maconha. E ele comete também os seus deslizes. Diz, por exemplo, na página 100, que o grande consumidor de maconha é de classe pobre. Isso é coisa ultrapassada. 44,5% dos nossos pacientes, quase a metade, portanto, pertence à classe média, média alta e alta. E o nosso centro é filantrópico. E a tendência é ser procurado por pessoas de menos recursos, mas mesmo assim a coisa está praticamente dividida. Ou seja, o uso atinge hoje todas as classes sociais. Na página 101 diz, eu coloco a questão da maconha como a questão da cobra, em que as pessoas têm medo de ser picadas por uma cobra que jamais viram. E fazem muito bem, pois esses animais peçonhentos são tremendamente perigosos. Pergunte a qualquer caboclo do interior do país para ver o que ele diz sobre a cascavel, a jararaca, a urutu e outras. A comparação serve para o sentido contrário do que pretende, senhora excelência, senhor juiz. Na página 104, senhora excelência escreve uma frase que deve ter lhe custado várias horas de profunda meditação. Abre aspas. Triste do país, lamentável do país que tem que criar prisões para educar os seus filhos. Nós não precisamos de prisões para educar os nossos filhos. Nós não precisamos de prisões, precisamos de universidades, fecha aspas. Primeiro, não sei de país nenhum que tenha criado prisões para educar seus filhos. Tal proposta só cabe na imaginação de tal juiz. Segundo, todos os países precisam de prisões, por mais liberais e democratas que possam ser. Onde o senhor juiz quer colocar os assassinos, os estupradores de crianças, os traficantes de drogas e outros criminosos do mesmo jaez. Na universidade é que não há de ser. Ou será que pode?
Como a palavra outros juízes mais ajuizados do que esse. Um ilustre advogado que escreve outro capítulo diz que a lei brasileira do uso de drogas é inconstitucional porque conflita com as convenções internacionais das quais o Brasil é firmatário. Cita até alguns trechos de tais convenções onde se contradiz. Um deles corresponde aos artigos 38 e 20 da Convenção sobre Entorpecentes e Psicotrópicos da Genebra e Viena, 1972 e 1971, que diz textualmente, entre outras coisas, abre aspas, as partes darão especial atenção ao abuso de entorpecentes e tomarão todas as medidas necessárias para sua prevenção. E também, abre aspas, as partes tomarão todas as medidas viáveis para impedir o abuso de substâncias psicotrópicas, fecha aspas. Ora, é lógico, é meridianamente claro que entre todas as medidas necessárias e viáveis está o controle rigoroso das drogas a fim de impedir ou diminuir a sua disponibilidade. Portanto, Senhora Excelência, o senhor advogado, que nos perdoe, pois não há conflito nenhum. Ao contrário, o Brasil, ao considerar a maconha uma droga ilegal e sujeita a repressão e controle, está simplesmente honrando seus compromissos internacionais. Aliás, é o que fazem todos os países signatários da Convenção, que, por sinal, foi totalmente ratificada recentemente em fevereiro de 1985, na última reunião internacional do Comitê de Entorpecentes das Nações Unidas, com a delegação ou representação de 151 países. O último capítulo do livro é dos mais sugestivos. O seu título de estudo, A Luta pela Descriminalização. Na página 131, o autor chega a sugerir nessa luta entrevistas com artistas famosos de novelas que se conhecem tão bem e que fumam maconha, e que isso não é algo tão assustador assim. O mesmo se diz no passado em alguns países sobre o uso de drogas em relação a alguns artistas, como Elvis Presley, Janis Joplin, Jimi Hendrix e outros mais. E quase todos eles começaram com maconha, hoje estão mortos, mas a sua canção não terminou, pois a melodia dos imitadores continua até com sugestões esdrúxulas como essa. Na página 132, sugere até, abre aspas, que se plante no quintal um pouco de maconha, fecha aspas, e termina com uma frase sugestiva, abre aspas novamente, temos que mobilizar a opinião pública, fecha aspas. Deles, evidentemente, porque nós continuaremos a mobilizar, a sensibilizar os cidadãos responsáveis deste país para que não se cometa mais este crime contra a nossa juventude. Que tais autores continuem como patrimônio da antropologia, dos terreiros de Umbanda, dos caboclos nordestinos que fazem cocô no mato e outras coisas semelhantes. Isto é problema deles, mas não venham pregar a liberação ou legalização de drogas embarcados como clandestinos aproveitadores nas ondas liberalizantes da nova república. E para que aprendam um pouco mais sobre essa droga, a maconha, vamos dar em seguida alguns dados científicos recentes sobre ela, mas ao contrário do que fazem os prudentes debatedores, citando sempre a correspondente referência bibliográfica que será também listada no final deste trabalho. A verdade científica sobre a maconha. A JAMA, Journal of the American Medical Association, revista da Associação Médica Americana, um dos órgãos científicos dos mais importantes do mundo, em seu número 13, volume 204, publica o seguinte parecer a respeito da maconha formulado pelo Conselho de Saúde Mental, Comitê de Alcoolismo e Dependência à Droga da Associação Médica Americana, Comitê de Problemas de Dependência às Drogas do Conselho Nacional de Pesquisas e Academia Nacional de Ciências, os maiores e mais importantes órgãos científicos do país. 1. A maconha é uma droga perigosa e, como tal, constitui um problema de saúde pública. 2. A legalização da maconha criará um sério problema do abuso dos Estados Unidos. 3. As penalidades sobre as violações das leis sobre a maconha são geralmente ultrapassadas e não realistas. 4. Novas pesquisas sobre essa droga devem ser encorajadas. 5. Programas educacionais sobre a maconha devem ser estabelecidos e dirigidos a todos os segmentos da população. Tais princípios foram firmados há alguns anos atrás e desde então têm sido seguidos em todos seus fundamentos. Portanto, mente despudoradamente quem diz que a maconha teria sido liberada em alguns estados americanos. Isso nunca aconteceu. O que ocorreu, como já escrevemos anteriormente, é que 10 estados americanos, exatamente Alasca, Califórnia, Colorado, Maine, Minnesota, Nebraska, Nova York, Carolina do Norte, Ohio e Oregon, descriminalizaram as leis referentes ao usuário primário e que esteja portando apenas uma pequena quantidade, sofrendo uma pena multa de cerca de $100. Mas o traficante continua sofrendo as duras penas da lei, que, por sinal, em alguns estados foram até endurecidos em relação ao tráfico. Falar de outra maneira é ignorância ou má-fé. Como se vê pelo exposto, a macaquice de alguns brasileiros que prega a liberação dessa droga chega deturpada, distorcida e falseada, como sempre acontece, com alguns anos de atraso na onda liberalizante de alguns falsos arautos da nova república. Existem alguns efeitos físicos da maconha que estão hoje em dia cientificamente comprovados e fora de qualquer dúvida. Vejamos os principais deles. Efeitos farmacológicos cientificamente comprovados. A. Taquicardia. Isso é, aumento dos batimentos cardíacos, fato esse que atinge o pico máximo após 5 a 10 minutos depois de fumar a droga e dura 20 a 30 minutos, podendo a frequência cardíaca aumentar de até de 40 a 60 batimentos por minuto.
Tal fato tem trazido preocupações dos especialistas, principalmente aqueles que lidam com adolescentes, porque muitas vezes tal fenômeno vem acompanhado de dor no peito do tipo anginoide, isto é, semelhante à dor da angina de peito, que costuma afetar pessoas que têm distúrbios cardíacos. Tem-se notado em tais indivíduos uma séria diminuição da capacidade cardíaca mesmo quando jovens. D. Oligospermia e deformação dos espermatozoides, fenômenos inicialmente detectados pelo professor Gabriel Narras e sua pesquisa da Universidade de Colômbia. A produção de esperma pode cair até 40% dos níveis normais. Ao que parece, o fenômeno é reversível, isto é, o indivíduo parando de usar a droga, os níveis de esperma voltam ao normal dentro de cerca de 6 semanas, que é o período necessário à produção completa de esperma novo. Mas como o indivíduo persiste no uso, os níveis não voltam à normalidade. C. Diminuição de hormônios sexuais. Segundo vários autores, a taxa de testosterona, hormônio sexual masculino, pode cair até 60%. Essas alterações constatadas no homem foram confirmadas também em vários animais de laboratório, como camundongos, ratos e macacos rhesus. No sexo feminino têm sido relatadas alterações dramáticas no ciclo menstrual, tanto em macacas como também na espécie humana. A diminuição dos níveis de LH, hormônio luteinizante, bem como FSH, hormônio folículo estimulante, e prolactina. Em 1979, o Dr. C.G. Smith mostrou que isso acontece até mesmo quando se administra apenas 5 mg de THC, dose média de princípio ativo da droga contida em 1 grama de maconha de variedade comum. São efeitos também reversíveis, isso é, cessam quando se interrompe o uso da droga. O problema todo é interromper, especialmente naqueles que já têm dependência psíquica. Masters e Johnson, do famoso Instituto de Estudos da Sexualidade, que leva o seu nome, declaram em um livro de 1979 que, para alguns usuários, o relaxamento provocado pela droga progride rapidamente para a sonolência, o que, sem dúvida, não é um estado ideal para as atividades do sexo. Na Índia, J.G. Chopra e colaboradores constataram que a maconha tem sido usada como depressor sexual, confirmando outras pesquisas que mostram que essa droga deprime o desejo sexual em dose alta. Por outro lado, R.C. Colodny e seus colegas confirmaram em um trabalho publicado recentemente a queda do nível de hormônios sexuais por 2 a 3 horas após a administração de um único baseado. Nas pesquisas do Dr. Colodny, há um fato curioso quando comparado com algumas investigações feitas na Jamaica, Marrocos e Índia, é que enquanto o nível de testosterona dos voluntários, estudados pelo Dr. Colodny, voltava ao normal após 9 semanas de interrupção do uso da droga, nos outros, que eram usuários antigos e crônicos nos países estudados, este nível não voltava à normalidade na maioria dos casos. A conclusão desse achado é muito importante, pois mostra que a reversibilidade do efeito sobre a testosterona deve estar relacionada com a dose ou quantidade de droga empregada e a duração do tempo de uso. Quanto mais tempo o indivíduo usa maconha e quanto maior a quantidade fumada, menor a possibilidade de voltar à produção normal de testosterona. Por todos esses dados obtidos em pesquisas feitas com a maior seriedade do mundo inteiro, verifica-se que a eventual liberação da maconha viria criar problemas sérios de sexualidade, principalmente nos usuários crônicos, que com a maior facilidade e disponibilidade da droga seriam provavelmente contados aos milhares no futuro. D. Ações sobre os pulmões. Pesquisas recentes têm mostrado que a fumaça da maconha em animais ou em cultura de certas células, fibroblastos de pulmões humanos, tem uma capacidade igual ou mesmo superior à do tabaco para produzir alterações mitóticas, particularmente nas células epiteliais. Esses estudos foram conduzidos principalmente pelos pesquisadores suíços Lichtenberg e Schneider. O fato não é de surpreender, dado que as folhas de maconha são também recobertas, como as do tabaco, por uma camada de cera protetora onde são encontrados alcatrões e outras substâncias de comprovada atividade cancerígena. Aqui também pode-se raciocinar que a sua eventual liberação iria criar no futuro problemas graves de câncer nos pulmões e nos brônquios, tal como acontece hoje com o tabaco. Isso provavelmente ainda não aconteceu com a maconha, porque o controle da droga ilegal diminui a sua disponibilidade e uso. Efeitos psíquicos ou psicológicos. No que diz respeito aos efeitos psíquicos ou psicológicos, todos os pesquisadores concordam que a maconha é uma droga alucinógena, isso é, pode provocar alucinações e delírios, o que evidentemente depende da quantidade de princípio ativo THC contido na planta e da sensibilidade do indivíduo. Além disso, há uma alteração das percepções em relação ao tempo e ao espaço. Este último efeito aparece mesmo quando não há alucinações, e é o que é mais grave. Geralmente a pessoa não percebe que sua capacidade de discriminar o tempo e o espaço está afetado e pode persistir até cerca de 10 horas depois de fumar a droga. Assim, tais usuários, julgando não estar mais sob influência da droga, podem tentar ou executar tarefas que exigem a integridade de tal função, como por exemplo dirigir veículos,
o que pode levá-los a cometer erros graves e fatais. Uma pesquisa feita há algum tempo no Canadá mostrou que depois das bebidas alcoólicas, a maconha é hoje em dia a segunda droga responsável por desastres com veículos automotores. A maconha comumente também provoca alterações da sensibilidade, hilaridade, despersonalização, sonolência e apatia, ou seja, desligamento. Às vezes há também pânico ou reações de pavor e delírio de perseguição com sensação de morte iminente. Entretanto, convém citar que as más viagens são pouco frequentes, ocorrendo apenas em algumas pessoas sensíveis, enquanto que os primeiros efeitos citados podem ocorrer em todos os usuários, dependendo da dose de THC absorvida. Conclusão? Tendo em vista os aspectos científicos acima expostos, baseados em trabalhos do mais alto valor e realizados no mundo inteiro, como se poderia verificar nas referências bibliográficas adiante enumeradas, julga o leitor que a maconha possa ser descriminalizada ou liberada? Na minha opinião, a resposta só pode ser uma: não. Outro sim, em países em desenvolvimento, como o Brasil, os jovens, principalmente agora, têm uma importante função a cumprir. Devem lutar com todas as suas forças e disponibilidades no sentido de mudar algumas de nossas estruturas sociais arcaicas e ultrapassadas. E a maconha, como também outras drogas, sendo altamente desmotivadora e alienadora, por certo irá prejudicar a capacidade de reação e de protesto dos jovens contra as estruturas vigentes. Até agora, os jovens brasileiros têm sido marginalizados nas discussões e excluídos das decisões maiores do país, às vezes até forçados a uma alienação através do escapismo fácil e artificial das drogas ou como um tipo inútil e eficaz de protesto. Devemos nos mirar em alguns exemplos de outros países, como os dos negros americanos, que eram até algum tempo atrás os grandes usuários de drogas nos Estados Unidos. Mas a partir do instante em que o negro americano tomou consciência de sua identidade, passou a orgulhar-se de suas raízes e começou a lutar por seus direitos civis, o uso de drogas entre eles caiu drasticamente. Veja-se, por exemplo, os movimentos dos Panteras Negras ou os do líder Malcolm X, que pregam abertamente a necessidade do negro não usar droga a fim de poder lutar melhor pelos seus direitos. No Brasil também verificou-se o aumento do uso de drogas, após 1974 e também no início da década de 70. Tais fatos revelam que o uso de drogas entre os jovens aumenta com a sua marginalização dos processos políticos e decisórios do país, quando eles geralmente passam a ser uma espécie de marionetes nas mãos daqueles que detêm o poder, sendo até mesmo estimulados às drogas como uma espécie de fuga fácil de sua frustração ou uma forma ingênua e ineficiente de protesto. Pela ação de drogas que amortecem a sua sensibilidade e podem dar-lhes alguns instantes de prazer, os jovens se alienam cada vez mais, não pensam em reagir e protestar contra a marginalização que lhes é imposta, voltando-se cada vez mais para si próprios, sem se preocuparem com o seu país, ou seu povo e os seus problemas. E sem a participação efetiva dos jovens, sem os seus protestos e reivindicações, sem as suas sinceras posições em favor dos pobres e dos oprimidos, o sistema que tolera e às vezes até estimula o uso de drogas se perpetua e cria mais poder. Se outras razões não houvesse, e como vimos, há mancheias, só essas últimas citadas seriam suficientes para mostrar que a legalização ou liberação da maconha interessa realmente àqueles que detêm o poder e desejam perpetuá-lo a qualquer preço. Enquanto os jovens estiverem alienados pelo uso de drogas, ninguém, absolutamente ninguém, conseguirá mudar as estruturas sociais anacrônicas, obsoletas e pressionadoras existentes. É necessário, é indispensável, é absolutamente imprescindível uma juventude livre de drogas para realizar as medidas sociais que se impõem e de que o país necessita. E a luta continua, dentro da nossa linha de jornalismo científico, com a finalidade de orientar adequadamente o público brasileiro, alertando-o para o grave problema, ainda publicando uma série de artigos que foram reproduzidos nos mais importantes jornais e revistas do país, como por exemplo o Estado de São Paulo, o Estado de Minas e a revista Veja. Julgando os de interesse dos leitores desta obra, vamos também reproduzi-los a seguir. Cuidado, a maconha vem aí! Existem certos sintomas que são característicos de determinadas doenças. Da mesma forma, o governo brasileiro dá sinais de que pretende legalizar ou liberar a maconha. Posso provar isso. Em novembro de 1983, foi promovido no Rio de Janeiro um seminário para debater a maconha. Do encontro, participaram antropólogos, escritores, advogados, filósofos e até mesmo cineastas e musicistas, mas nenhum farmacologista que é o especialista em drogas. Também não havia ali nenhum farmacêutico, bioquímico, cientista ou pesquisador de áreas afins. Durante o seminário, pregou-se clara e abertamente a legalização ou liberação da maconha. Desse encontro saiu um livro com o título Maconha em Debate. Estranho que já não houve qualquer debate, pois todos os autores estão de acordo num ponto básico: a conveniência da legalização ou da liberação da droga. Alguns capítulos têm títulos bastante sugestivos: as possibilidades educacionais da maconha, a penalização do prazer, droga e a luta pela descriminalização. Entre os trechos apregoando a legalização da droga, há um que merece ser reproduzido. Essa postura está no Conselho Federal de Entorpecentes, e não há possibilidade de nós conseguirmos uma medida sem antes os conselheiros vivenciarem essa nova realidade. É um conselho, acima de tudo, de formação conservadora. No início deste ano, quando o livro foi publicado, o Conselho Federal de Entorpecentes ainda era formado pelos seus antigos membros, entre os quais estava o autor deste artigo. Pouco depois, praticamente todos os conselheiros de formação conservadora foram exonerados pelo atual ministro da Justiça, embora ainda tivesse 2 anos de mandato pela frente.
frente. Quando surgiram os protestos contra essa atitude intempestiva, porta-voz do Ministério da Justiça alegaram que se tratava simplesmente de uma medida política. Qual o sentido de uma medida política sobre um órgão essencialmente técnico e constituído, na sua grande maioria, por especialistas? Por que em outros órgãos semelhantes, como por exemplo o Conselho Federal de Educação, não ocorreram tais exonerações em massa? Outros sintomas característicos estavam por vir à tona. O ministro da Justiça logo depois nomeou para o Conselho Federal de Entorpecentes o senhor Técio Lins e Silva, advogado do Rio de Janeiro, que em seguida seria empossado presidente do órgão. Quem é Técio Lins e Silva? Simplesmente um dos participantes do seminário de novembro de 1983 e um dos coautores do livro que prega a liberação ou legalização da maconha. Fecha-se o círculo. Assim, o colegiado que deve ditar toda a política de drogas no país tem na sua presidência não um homem de formação conservadora, mas um liberal avançado que pode vencer a nova realidade, ou seja, a eventualidade de liberação ou legalização da droga. Afirmo que nos países em desenvolvimento como o Brasil, os jovens têm uma importante função a cumprir. Devem lutar com todas as suas forças e disponibilidades no sentido de mudar algumas de nossas estruturas sociais arcaicas e ultrapassadas. Como outras drogas, a maconha é altamente desmotivadora e alienadora e certamente irá prejudicar a capacidade de reação e protesto dos jovens contra as estruturas vigentes. Os negros americanos eram até algum tempo atrás grandes usuários de drogas, mas a partir do instante que tomaram consciência de sua identidade, passaram a orgulhar-se de suas raízes e começaram a lutar por seus direitos civis. Desde então, o uso de drogas caiu drasticamente entre os negros americanos. A lição vale para os jovens. O uso de drogas aumenta entre os jovens quando eles são marginalizados dos processos políticos e decisórios, quando passam a ser uma espécie de marionete nas mãos daqueles que detêm o poder. Pela ação de drogas como a maconha, que amortece a sua sensibilidade e pode lhes dar alguns instantes artificiais de prazer químico, os jovens se alienam cada vez mais, não pensam mais em reagir e deixam de se preocupar com seu país, seu povo e seus problemas. Quando denunciei tais fatos, o senhor ministro da Justiça procurou negá-los, alegando que só ele fala pelo Ministério da Justiça. Seu secretário-geral, porém, qualificou a minha denúncia de meio velhaca. Não conheço nada que seja metade velhacaria e metade correção. Ou há velhacaria ou não há. Sua afirmação sim é inteiramente velhaca. Já o presidente do Conselho Federal de Entorpecentes nem sequer respondeu às minhas denúncias. Na mesma oportunidade, o senhor ministro da Justiça também pronunciou as seguintes frases, abre aspas, não há o menor fundamento nas declarações desse, como é mesmo o nome dele? Esse tal Murat, fecha aspas. Ora, vê-se que o senhor ministro gosta de fazer humor, pena que ele mostra com suas frases uma completa ignorância de um dos mais angustiantes problemas dos nossos dias. Apenas sugiro que olhe a página 735 da edição 1984-85 do livro americano Who's Who in the World? Quem é quem no mundo? Minha biografia está ali, pois os estrangeiros me conhecem melhor do que o senhor ministro da Justiça do Brasil. No livro também há as biografias de brasileiros como Jorge Amado, mas a de Fernando Lira, ministro da Justiça do Brasil, não está lá. A todos que se abrigam sob essa temeridade que é a liberação da droga contraponham um alerta. Queime as suas ilusões, maconha faz mal. A quem interessa a liberação da maconha? Tendo em vista tudo o que se sabe, a quem interessaria a liberação da maconha? Em primeiro lugar, a uma determinada facção política e ou ideológica que deseja alienar o povo, particularmente a juventude. Uma juventude alienada pela droga, sem estímulos ou motivações, é uma mocidade que não perturba, não contesta, não combate, não luta, não reivindica nada. Acomoda-se, entrega-se, aceita situações, acurvada-se diante dos seus problemas, dos problemas da sociedade e do país. Desliga-se de tudo e de todos, pois só pensa e só quer curtir a droga. E isso é muito cômodo e conveniente para certas estruturas e tipos culturais cristalizados que temem as mudanças e os avanços, principalmente de gente moça com ideias novas ou renovadas. Em síntese, uma juventude alienada pela droga é mais fácil de conduzir e manipular. Veja os exemplos de algumas religiões exóticas que vêm controlando a mente de seus adeptos, possivelmente usando drogas psicoativas e poderão ter uma ideia aproximada das dimensões desse fato assustador. Em segundo lugar, interessa a liberação da maconha a um certo grupo industrial que pensa em ganhar dinheiro com isso. Como se sabe, a indústria do tabaco tem perdido terreno em vários países desenvolvidos mercê das campanhas de esclarecimento do público sobre seus malefícios. A liberação da maconha representaria para eles uma nova e fabulosa fonte de renda, pois a esse tipo de industrial só interessa o lucro fácil e rápido, mesmo que seja às custas da saúde física e mental dos seus semelhantes. E sob ambos os aspectos, os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento são as maiores vítimas. O baixo nível educacional do seu povo permite e facilita tal tipo de exploração. Não é por mera coincidência que os maços de cigarros em alguns países desenvolvidos e para o consumo interno trazem obrigatoriamente a advertência de que o produto faz mal para a saúde, enquanto que o tabaco de exportação não traz advertência alguma. Não podemos permitir que, além do selvagem controle econômico financeiro que fazem, venha no futuro a controlar nossas mentes e corpos, mercê da difusão da droga. O exemplo da guerra do ópio entre a Inglaterra e a China ainda é relativamente recente para ser esquecido. Foram os escravos africanos que trouxeram a maconha para o Brasil. A raça negra, à época selvagem e ignorante, mas intemperante, se em determinadas circunstâncias prestou grandes serviços aos brancos,
seus irmãos mais adiantados em civilização, dando-lhes pelo seu trabalho corporal fortuna e comodidades, estragando o robusto organismo no trabalho escravo e no uso de fumar a erva que nos seus êxtases lhes faria rever talvez as areias ardentes dos desertos ou as florestas de sua adorada e saudosa pátria, inoculou também o mal naqueles que a afastaram da terra querida, lhe roubaram a liberdade preciosa e lhe sugaram a seiva reconstrutiva. E agora, pelo que se vê da difusão dessa droga no Brasil, eles têm a sua desforra, comparável àquela descrita pelo grande e genial poeta americano Longfellow em Sansão e Dalila, abre aspas, "The poor, blind slave, the scoff and the jest of all, expired, and thousands perished in the fall", fecha aspas. Murá contesta Gabeira. Não concordo com muitas das posições do nobre deputado Fernando Gabeira. No entanto, democraticamente a respeito. Agora, contudo, o ilustre parlamentar exagerou, ultrapassou as suas próprias posições, extrapolou as colocações dos mais exacerbados propugnadores da liberação e legalização da maconha, deixando para trás a quilômetros de distância os ativistas da NORML, National Organization for the Reform of Marijuana Laws, Organização Nacional para a Reforma das Leis sobre a Maconha, que atua nos Estados Unidos há décadas, sem sucesso, diga-se de passagem, visando a legalização da cannabis. É que o ilustre deputado resolveu importar alguns quilos de semente de maconha da Hungria, alegando que elas são de baixo teor de THC, delta 9 tetrahidrocannabinol, principal ativo da droga, e pretende entregá-las à Embrapa, a fim de que possam fazer pesquisas, visando obter uma variedade isenta desse princípio alucinógeno. Julgo que há necessidade de alguns esclarecimentos ao ilustre deputado, pois ele elabora em um enorme equívoco. Pesquisas têm sido feitas no mundo inteiro através de mutações genéticas na planta, cultivo especial com adubos químicos, e o que se tem conseguido é exatamente o contrário, isto é, uma elevação substancial do teor de THC da planta que de 0,5 a 1% que apresentava em meados da década de 70, atingiu 12 a 20% nesta década de 90, como acontece com a variedade mexicana Sinsemilla, que corresponde ao tipo que se tornou mais potente por técnicas variadas de cultivo que incluem a destruição da planta macho que não contém a flor e remoção de planta feminina não fertilizável. O teor de THC, por sinal, varia enormemente com a parte do vegetal. Assim, ele é maior no óleo, resina obtida por compressão da planta e que, endurecida, constitui haxixe, bem como nas flores e nas folhas. Outro sim, o teor de THC é menor no caule e nas sementes. Uma coisa, no entanto, posso afirmar com a segurança de um bioquímico e farmacólogo que estuda as drogas de abuso, principalmente maconha, há mais de 3 décadas. Não existem em lugar algum variedades de maconha que não contenham THC. Aliás, o THC não é só uma droga biologicamente ativa presente na planta e então pouco a única droga psicoativa. Existem cerca de 11 tipos de THCs na marihuana, além de outros canabinóis, cerca de 61. Portanto, é uma utopia, uma ilusão, uma pesquisa destinada ao fracasso querer obter por mutações genéticas ou manipulação bioquímica uma maconha sem canabinóis. Se um dia isso for obtido, não será maconha, será um placebo qualquer. Não se deve esquecer também que ninguém pode importar ou exportar drogas psicoativas sem licença especial da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e do CONFEM, Conselho Federal de Entorpecentes do Ministério da Justiça. Além disso, o Brasil, como também a Hungria, são signatários das convenções e tratados internacionais das Nações Unidas que controlam as drogas de abuso. Sem permissão especial desses órgãos, mesmo para pesquisas, qualquer importação ou exportação constitui um ilícito penal. Assim, mesmo um parlamentar com toda a sua imunidade não pode importar qualquer droga psicoativa sem a permissão das autoridades competentes. Como bem diz o adágio latino, pacta sunt servanda, os tratados devem ser cumpridos e ninguém está acima da lei para rompê-los. Quando obter uma maconha sem canabinóis, principalmente o THC, é uma pesquisa inglória destinada ao fracasso total. Tarefa mais fácil tinham os alquimistas do passado, quando tentaram com a pedra filosofal transformar ferro em ouro. Se eu estiver errado, estou em boa companhia, como o colega e amigo professor Carlton Turner, professor da farmacognosia da Universidade de Mississippi, que afirma que de mais de 4.000 artigos científicos que compilou sobre a maconha no mundo inteiro, em 3 décadas, nenhum deles sequer deu a ela o atestado de inofensiva. A industrialização da maconha. Tem-se falado muito ultimamente sobre a industrialização da maconha. Primeiro tentaram medicalizar o problema. A maconha deveria ser liberada ou legalizada porque seria útil em várias afecções, como o glaucoma e os vômitos dos cancerosos tratados por drogas citostáticas. Hoje, no entanto, sabe-se que as ações da maconha são medíocres nas referidas afecções. Não há sentido, portanto, usá-las nessas doenças quando existem medicamentos melhores e mais eficazes. Partir então para a industrialização. A fibra da maconha poderia ser usada na obtenção de tecidos para fabricar roupas, móveis, calçados, etc. Plus, ça change
plus c'est la même chose. Ou seja, não há novidade alguma nisso. Há mais de 100 anos os nordestinos já usam o caule da planta para fazer cestas, balaios, peneiras, etc. Além disso, em um país como o nosso, de vasta extensão territorial e com os cultivos tradicionais de algodão, linho, sisal ou pita e a juta, não há nenhum sentido em industrializar a fibra do cânhamo. O sisal ainda tem a vantagem de secundariamente servir à obtenção de um hormônio corticoide, a cortisona. A juta é também cultivada na vasta região amazônica para a extração da valiosa fibra têxtil, valiosa fibra têxtil. Outro sim, quem afirmar que maconha é cânhamo não são a mesma coisa, porque o cânhamo é light, ou seja, suave, por conter só 1% de THC, tetrahidrocannabinol, principal alucinógeno da planta, comete um erro primário. A espécie é uma só, a Cannabis sativa linnae, ou cânhamo indiano, sendo as outras meras variedades botânicas. Ademais, o fato de conter só 1% de THC não torna a variedade inofensiva, pois este é o percentual que existia há pouco mais de uma década atrás e provocava praticamente os mesmos problemas atuais. As variedades que hoje contêm 5%, 10% ou mais de THC foram obtidas através das mutações genéticas destinadas a potencializar a sua ação alucinógena. A afirmativa de que a planta teria vantagem de não ter pragas não tem nenhum fundamento científico. Ao contrário, pois há alguns anos, os doutores Steve Kagan e colegas publicaram uma pesquisa no Journal of Allergy, volume 71, número 4, páginas 389 a 393, onde mostraram que um fungo da família Aspergillus aparece em ambas as variedades, a de rua e as cultivadas pelo Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos, afirmando: não encontramos sequer uma só variedade de maconha que não contenha fungos. Quanto à colocação de que as plantações de maconha seriam mais ecológicas, menos capazes de degradar o meio ambiente, não é o que pensa o Dr. Maybe Mooneyhan, especialista sobre o meio ambiente das Nações Unidas, que já alertou que as plantações clandestinas de maconha e folha de coca estão ameaçando o ecossistema da região amazônica, provocando danos sérios e prolongados ao meio ambiente. Last but not the least, o último, mas não o menos importante. Sendo o caule usado para a obtenção da fibra, a parte do vegetal menos rica em THC, o que fazer com as flores, as folhas e a resina, que são muito mais ricas. Estas, sim, irão provavelmente poluir não só o meio ambiente, como também, o que é mais grave, os pulmões dos seus possíveis usuários. A medicalização e a industrialização da maconha. A farisaica política holandesa. São óbvios e evidentes os sinais que indicam a tentativa de liberar, legalizar ou pelo menos descriminalizar o uso da maconha no Brasil. Inicialmente convém ressaltar que essas palavras não são sinônimas. Conhecemos a última, descriminalizar ou discriminar, estes sim são sinônimos. O uso de drogas significa tirar da lei o caráter criminal ou criminoso de seu uso. Assim, alguém surpreendido fumando maconha na rua, por exemplo, não seria penalizado. Atualmente no Brasil, de acordo com a lei 6.368 em vigor, o usuário pode tomar de 6 meses a 2 anos de cadeia. Liberar é outra coisa, é eliminar as leis que controlam ou restringem o uso das drogas que provocam dependência, deixando-as completamente livres para serem adquiridas para quem assim desejar. É o que atualmente acontece na Holanda, onde qualquer pessoa mais de 21 anos pode comprar nos coffee shops, pequenos cafés, certa quantidade, atualmente 5 gramas, de maconha ou de haxixe, se assim quiser. E legalizar significa tornar as drogas de abuso que provocam dependência, maconha, haxixe, cocaína, etc., legais, isto é, dispensadas, tal como acontece com os psicotrópicos controlados, só vendidos sob receita médica, em estabelecimentos credenciados. A farisaica e perversa política holandesa. Pelo que sei, oficialmente, nenhum país dos mais de 150 que compõem a ONU, ou seja, a Organização das Nações Unidas, fez qualquer coisa dessas. Aliás, todos eles são signatários dos acordos, tratados e convênios internacionais que regem o assunto e que colocam todas essas drogas sob controle e devem cumpri-los. Como bem diz o adágio latino Pacta sunt servanda, os tratados devem ser cumpridos. Pergunta-se então como faz a Holanda. Ao permitir a venda de maconha e haxixe nos cafés? Absolutamente nada. Exatamente isso. Fecha os olhos ao problema, faz com que não veio ou que ele não existe, simplesmente adotando a medida simplista de não deter ou penalizar ninguém por estar fumando maconha em público. Ninguém se importa, nem a autoridade, tampouco o usuário. É evidente que isso traz vários problemas. O primeiro deles é o fornecimento da droga para abastecer os cafés. Quando visitamos o país, chefiando uma comitiva de 7 deputadas e deputados a fim de ver in loco a sua legislação na área das drogas, alguém fez essa pergunta obtendo uma resposta sugestiva. 50% entraram pela front door, né? Ou seja, a porta da frente, isto é, o produto oficial produzido ou adquirido por órgãos do governo e os outros 50% pela backdoor, ou seja, a porta dos fundos, ou seja, por entradas ilegais. Outro problema é o chamado tráfico formiguinha, isto é, pessoas que só vão a Amsterdã ou a Rotterdam, as maiores cidades da Holanda, a fim de comprar maconha e haxixe, levando essas drogas para o seu país, onde elas continuam ilegais, havendo penalizações aos seus usuários. A França e a Alemanha, por exemplo,
tem se queixado amargamente dessa política tolerante da Holanda. Por sinal, as tolerantes cidades são hoje conhecidas como Tourist Drug Cities, cidades de turismo de drogas. Por causa disso, a Holanda recentemente reduziu a quantidade de droga que os cafés podem vender a cada freguês, ao invés de 30 gramas, apenas 5 gramas. Além disso, eles querem reduzir o número de coffee shops no país, de cerca de 1.500 atuais para cerca de 300. São sinais importantes de que há uma tendência de endurecer novamente a questão da droga no país. Um outro fato interessante no referido país é o programa de terapêutica de manutenção com a metadona, uma droga opioide sintética semelhante à heroína, para os para os heroinômanos considerados recuperáveis e irrecuperáveis. O programa se propõe a dar-lhes metadona, mantendo-os na dependência desta, sob a alegação de que ela seria uma droga menos tóxica do que a heroína. Realmente ela tem a vantagem de ser ativa por via oral, tirando o usuário do pico, pois a injeção na veia é o comum com a heroína. Contudo, não se deve esquecer que o dependente é mantido com essa outra droga da qual se torna também dependente. Portanto, simplesmente tira-se o indivíduo de uma droga e coloca-o na dependência de outra, mesmo essa outra sendo considerada menos prejudicial à saúde, o que não é verdade em todos os casos. Por exemplo, na mulher grávida que usa a droga durante a gestação, sabe-se que a síndrome de abstinência dos bebês que nascem dependentes é mais intensa e mais durável com a metadona do que com a heroína. Outrosim, as autoridades sanitárias holandesas nos informaram que estão estudando as possibilidades de fornecer pequenas quantidades de heroína aos heroinômanos reincidentes e com várias recaídas a fim de mantê-los afastados dos traficantes e também algo produtivos. Portanto, longe da criminalidade sem provocarem problemas de dissabores à comunidade, uma vez que se sabe que, em média, o índice de recuperação dos usuários de drogas opioides gira em torno de 30%, em 10 recuperam-se, portanto, 3 não se compreende porque os holandeses não possuem política mais realista para essa recuperação. Quando questionei uma autoridade sanitária desse país, a razão disso respondeu-me: não paga a pena, ficaria muito caro para um índice tão baixo de recuperação. É preferível mantê-los com metadona ou mesmo com a própria heroína. Como se vê a badalada política holandesa sobre as drogas, considerada por alguns brasileiros como liberal e avançada, e na verdade perversa e farisaica. Um dos argumentos daqueles que pregam a descriminalização de drogas, principalmente da maconha, baseia-se fundamentalmente naquilo que seria o que chamam de sucesso holandês. Mas como vimos, trata-se de uma política falsa, distorcida e sobretudo alienada. Dados que nos foram fornecidos pela Polícia Federal e que vieram da Interpol, Polícia Internacional, e que são de 1994, mostram que o país da Europa que mais tem recebido a droga cocaína como contrabando dos países produtores da América do Sul foi exatamente a Holanda, nas cidades de Amsterdã e Rotterdam. A pergunta que se coloca então é a seguinte: por que um pequenino país, cerca do tamanho do estado do Sergipe, com apenas 15 milhões de habitantes, é o maior recebedor do tráfico internacional de cocaína para a Europa? Na minha opinião, a resposta é óbvia. Isso é devido à extrema política tolerante desse país em relação às drogas. Amsterdã e Rotterdam se transformaram na meca do contrabando. Através dos seus portos e aeroportos, os traficantes colombianos, bolivianos, peruanos e outros abastecem toda a Europa. E ainda há aqueles que argumentam que a liberalização ou a liberação irá diminuir o tráfico de drogas. Depois desse exemplo da Holanda, só os ingênuos podem pensar assim. Aí tem as figuras que eu vou mostrar para vocês. Cocaína, aeroportos europeus, 1994. Métodos de transporte. Pelo mar, 85%. Pelo ar, 15%. A outra figura. Cocaína é distribuída em 25 aeroportos europeus. Aí, em primeiro lugar, está Amsterdã, 1.415 toneladas. Né? Segundo lugar, Madrid, 990 toneladas. Terceiro lugar, Frankfurt, 416 toneladas. Quarto lugar, Londres, 297 toneladas. Paris, 284 toneladas. Sexto lugar, Roma, 262 toneladas. Lisboa, 252 toneladas. Manchester, 250 toneladas. Zurique, 125 toneladas. E Bruxelas, 116 toneladas. O cenário da cocaína na Europa, 1994, dados por país. Aí, olha só. Primeiro lugar aqui, Holanda, quantidade em quilogramas, 8.199. Em segundo lugar, Itália, 6.635. Terceiro lugar, Espanha, 3.850. Quarto lugar, Reino Unido, 2.781. Quinto lugar, França, 2.252. Sexto lugar, Portugal, 1.692. Sétimo lugar, Alemanha, 752. Oitavo lugar, Polônia, 525. Nono lugar, Bélgica, 376. Décimo lugar, Suíça, 294. Em 11º lugar, Grécia, 175. 12º lugar, Áustria, 52. 13º lugar, Rússia, 34. 14º lugar, Dinamarca, 30. 15º, Hungria, 26. 16º lugar, Suécia, 17. 17º lugar, Turquia, 16. 18º lugar, Luxemburgo, 15. E, por último lugar, 19º lugar, República Tcheca, 13.
Islândia, Andorra, Irlanda, Malta, Ucrânia, Noruega, Liechtenstein, Bulgária, Chipre e Croácia entre 1 a 10 quilos. E aí, né, vem as referências bibliográficas do livro que eu vou deixar disponibilizado aí no formato de foto aqui no vídeo, tá bom? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Da leitura desse livro muito bom, desse doutor. O livro foi publicado em 1996, se eu não me engano, né? 95, 96, acho que foi 96, né? Que, querendo ou não, tem muitas informações que estão bem atualizadas e serve para nos ensinar muitas coisas, né? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe, tá? Porque o conteúdo dele é muito interessante, é muito importante sim, tá? Para as pessoas saberem qual que é o tamanho do perigo, da toxicidade da maconha. É algo que é realmente muito perigoso, que muitas ainda insistem em afirmar que é inofensível, que não faz mal, que é muito mais saudável do que o cigarro, etc, etc. Mas compartilhem, tá? Que essas informações são preciosas. É isso daí, muito obrigado a todos vocês novamente e até a próxima.